Boa noite, queridos e amados irmãos. Aqui mais um prazer, uma satisfação estar com todos hoje aqui para um assunto de escatologia, que está fervendo o cenário de escatologia no mundo, né? O mundo está fervendo escatologia e vai ser muito legal esse bate-papo aqui com o nosso amigo evangelista Wesley Almeida, da Assembleia de Deus, Ministério Internacional de Itapira. Um abraço a toda a comunidade dos irmãos aí, ao pastor Henrique, amém? A pastora Rebeca e a todos os queridos irmãos. Bom, queridos, hoje o nosso bate-papo, então, vai ser sobre a figura do anticristo, né, que é o tema do momento. Mas antes, é claro, nosso querido evangelista Wesley Almeida pode saudar a todos aí. Vamos começar. Cumprimentos amados aí. Amém. Saudações de paz, amados. É um grande prazer estar aqui conosco com o pastor Anel, junto com o pastor Anel nessa live, para falarmos desse assunto tão relevante no nosso contexto, né? De suma importância falar sobre o personagem chamado Anticristo. E vamos estar aí para contribuir. Espero que possamos ajudar a muitos que tenham suas dúvidas, que o Santo Espírito nos ilumine para que possamos sanar as dúvidas. Então aí, amém? Exatamente. Ô Wesley, nós temos já pessoas entrando ao vivo aí. Deixa eu dar uma atualizada aqui na minha página do Face, porque não apareceu o programa ao vivo no Face ainda. Não está aparecendo aqui. Então é um problema técnico que nós vamos ter que reiniciar aqui para começar de novo, tá? Entendi. Para mim tá live aqui, para mim tá ao vivo. Você está ao vivo aí? Tá aqui mostrando 2 minutos live. Tá ao vivo, mas não no canal do Facebook. A gente não está ao vivo no Face. Pastor, estamos ao vivo. Agora estamos ao vivo. A minha esposa mostrou que tá ao vivo. Estamos ao vivo. Então, maravilha. Foi um probleminha aqui. Então, queridos irmãos, sejam bem-vindos todos aí. Pode curtir, comentar e compartilhar. Eu vou colocar o tema aqui num banner, tá? Que é quem é o anticristo? E nós vamos falar um pouco sobre isso em várias visões da escatologia, tá? Enquanto vocês estão entrando aí, eu estou criando um banner aqui legal, adicionar banner, que é para as pessoas familiarizarem aí com o assunto. Quem é o anticristo? Está aí o nosso banner, pesado, né? Pesado. Meu querido evangelista Wesley, bom, desde o acordo de paz recentemente feito, essa semana, né, que se passou, o mundo está falando sobre a pessoa do anticristo. E aí, as especulações são enormes, né? Seria o Macron? Seria o primeiro secretário de Donald Trump? Quem seria o anticristo, a sua figura dentro da Bíblia? E nós vamos falar, é claro, das posições, porque para este assunto, né, querido Wesley, temos pelo menos duas posições mais ferrenhas, né? Aqueles que acreditam que foi Etíoco Epifânio, que já se cumpriu, né? E aqueles dispensacionalistas que acreditam que o anticristo ainda vai manifestar ou manifestou essa semana. Vamos lá, Wesley. Começando com você aí, meu querido. Perfeitamente. Dentro dessas duas posições, né? A posição mais defendida, chamada de dispensacionalismo, né? Visão futurista, e a outra linha de interpretação, a milenista. Os amilenistas entendem que isso se cumpriu com o Etíoco Epifânio, por volta do ano de 170, 200 antes de Cristo, um oriundo ali dos Seleucidas, né, que sacrificou um porco no santuário de Deus, ali cometendo a possível abominação da desolação predita pelo profeta Daniel. Essa é a visão a milenista e alguns outros que creem que isso já aconteceu, até mesmo alguns preteristas, né? Porém, a visão mais defendida na escatologia, a dispensacionalista, crê que isso ainda não aconteceu. Isso ainda está para acontecer. Ou já aconteceu essa semana, não sabemos, né? É isso que falaremos aqui nessa live. Mas no desenrolar, nós vamos falar sobre o que os pais da igreja pensavam sobre isso. Há 100 anos atrás, o que se pensou sobre isso, porque houve
inúmeros personagens na história que muitos entenderam que poderia ser a figura do anticristo, citada na Escritura, correto? Perfeito. Meu querido Wesley, vamos lá então para o assunto, né? É um estudo tão complexo, porque quando nós olhamos para as 70 semanas de Daniel, e nós temos ali pelo menos duas interpretações, né? Muitos amilenistas acreditam que as 70 semanas já se cumpriram, né? Que todos os itens de Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27, foram cumpridos, e que o homem que se levantaria no versículo 27 não seria a pessoa do anticristo, mas Jesus, né? Para muitos. Né? Para muitos. No entanto, muitos exegetas da escatologia concordam que as 70 semanas de Daniel, no contexto ali aplicado, são semanas de anos e não dias. E para o povo de Israel. E não dias, conforme muitos interpretam, que daria um cálculo, né? Que aquele cumprimento, então, daria por volta ali já daqueles dias, né? Desde a saída de Neemias, né? 445, desde a ordem da reconstrução dos muros, né? E daria exatamente até o Messias, né? E depois até o ano 70. Então, para muitos, força uma interpretação ali, né? E muitos exegetas hebraicos concordam que toda vez que se faz menção de dias, Yom, né? Dentro do seu contexto está bem claro quanto é dia e quando é semanas. O que não seria o caso de Daniel, o que daria muita força para os dispensacionalistas, né? Perfeitamente, sem sombra de dúvida alguma. Você entende assim também? Não, respeito os nossos irmãos amilenistas, mas dentro dessas visões eu me encaixo mais no dispensacionalismo progressivo. Mas falando especialmente das 70 semanas de Daniel, fica mais do que nítido e claro que são semanas de anos, não são semanas de dia. E isso daí você vê no próprio livro na entrada de Esdras e Neemias, com a restauração do culto ao Senhor, com a restauração dos muros, começa-se a construção novamente do templo, e até a entrada do domingo de Ramos de Jesus Cristo, cumpre-se ali a 60ª semana. Em xeque aí uma semana que nós entendemos que é a semana da grande tribulação, lembrando que essas semanas são semanas de anos, ou seria 7 anos, e não apenas 7 dias literais. Nessa posição, eu estou com os dispensacionalistas. O André deve ter ficado feliz com você agora. Tá aí, ó. Ele tá aí. Ele falou sobre o acordo. Só pontuando também, pastor Nel, o senhor comentou que alguns interpretam que ali em Daniel, essa figura que vai surgir seria o próprio Messias. Não fica contundente essa exegese, essa hermenêutica, porque o próprio texto diz, como o nosso irmão André mandou aqui, que ele fará um acordo, e ele vai quebrar esse acordo no meio da semana. Jesus Cristo não quebra acordo. Não tem como entender isso e jogar isso para o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Messias. Ele não quebrou nenhum acordo, ele não vai quebrar nenhum acordo. Então, simplesmente ali é o anticristo mesmo. É o abominável da revelação. Exatamente. E também concordo, por exemplo, a dificuldade de admitir que Etíoco Epifânio foi o anticristo, embora para muitos ele seria um tipo, né? Mas o Etíoco Epifânio, embora tenha assumido o poder caladamente, escondido, né? Ele não fez acordo nenhum. Etíoco Epifânio foi lá, cancelou os sacrifícios, acabou com a religião judaica, mandou matar muitos judeus. Ele não fez acordo de paz nenhum, não é? Não fez, perfeitamente. Na verdade, quando ele toma Jerusalém, Israel, e começa toda a abominação, usar até um termo sacrilégio, né? Entra no templo, rebenta tudo, oferece o porco no santuário, deixou toda uma revolta que depois desencadeou na revolta dos Macabeus. Ele não tem condição alguma de Etíoco Epifânio cumprir tudo aquilo que está escrito para cumprir-se através
deste homem chamado Anticristo, ou o iníquo, filho da perdição. Não tem como ele ter cumprido isso, o Etíoco Epifânio. Exato. Embora ele tenha sido parecido, né, com essa personificação do anticristo, nós temos vários elementos dentro de Daniel, no capítulo 11, né, a partir do versículo 21 e 22 em diante, que tratam sobre características do anticristo que não batem com o Etíoco, né, completamente, que não batem com o Etíoco Epifânio. Então, nós temos duas forçação de barra, né? Primeiro, admitir que as 70 semanas ali trata-se de dias e não de anos, né? Semana de anos, e colocar Etíoco Epifânio nesse contexto como sendo o anticristo, porque a ideia é dizer que o milênio já começou e Satanás está preso, né? E Satanás já está preso, né? Ou seja, fica complicado. A posição que entende que já começou o milênio de paz, enfim, usa-se muito de alegoria, e a alegoria ela tira o sentido do texto. Outro dia eu vi até mesmo um amilenista, muito respeitado no meio dele, ele mesmo falando que se ele ficar só dentro do campo da alegoria e não partir para o texto e entender de forma literal alguns contextos ou textos, muita coisa não fará sentido na escritura. Então, eu respeito os irmãos amilenistas, mas eu não entendo. Eu entendo assim, Jesus Cristo já reina, ele veio para estabelecer o reino. O reino de Deus é chegado com o advento do Messias, a primeira vinda dele. Porém, esse reino não se estabeleceu de forma plena. E aí, no mundo acadêmico, nós usamos uma palavrinha técnica chamada de sensus plenior, que seria o cumprimento mais pleno. Jesus Cristo já reina com a sua igreja, só que de forma plena, como ensinou os profetas, e como nós aguardamos, segundo toda a Escritura Sagrada no Velho e no Novo Testamento nos ensina, ainda não se estabeleceu. E tem um exemplo claro, o evangelista Lucas nos mostra que Jesus Cristo tem que se assentar no trono de Davi. Jesus, quando veio, não se assentou no trono de Davi. Quando ele vai se assentar para reinar no trono de Davi? Não só por esse texto, mas por muitos outros textos, que eu continuo acreditando e defendendo que esse milênio de paz, ele é literal. Não pode ser de forma alegórica. Satanás está preso, e essa forma que ele está preso é que ele não tem poder de cegar as nações. Isso é muita alegoria, não faz muito sentido interpretar assim, porque nós sabemos que Satanás não está preso, ele está agindo, está influenciando as nações, influenciando ter guerras, influenciando pessoas a fazer atrocidades e tudo aquilo que desagrada a Deus. Ele é o tentador, o influenciador, então não tem como ele estar preso. Essa ideia que ele está preso, que ele não pode cegar as nações, o evangelho cresce, não faz sentido, fica no campo da alegoria, da especulação. Exatamente, né? Essa ideia desse alegorismo, né, que vem da escola de Alexandria, Orígenes, e depois nós temos essa interpretação alegórica sobre o milênio, né, infelizmente, que também traz dentro dessa ideia a questão do milênio não ser literal e a ideia de que os eventos catastróficos são cíclicos, né? Ou seja, apenas repetições, e que o Apocalipse é uma carta histórica só para aquele momento, com simbologias e figuras para a época, né? Somente para isso. O que não corrobora com a verdade, porque se nós olharmos em Mateus 24 mesmo, Jesus cita que a ciência se multiplicaria. Perfeito. Ou seja, fica claro que de 1900 para cá, eu disse isso ontem, não existe evento cíclico na história da humanidade que se compare com a ciência de 1900 para cá, a evolução da ciência. Né? Perfeitamente. Né? E outros aspectos da humanidade. O apóstolo Paulo chega até a mencionar, no quadro de apostasia final, a degradação da apostasia moral, aonde ele traz uma lista, né? Ou seja, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem amor. Ora, nunca teve isso na história da humanidade, sempre teve. Mas fica claro que Paulo está falando de algo numa escala
ainda maior. Maior, muito maior. Muito maior, né? Nossa, não se compara. E eventos também citados, catastróficos, fica claro que nunca aconteceram na história. Né? Por eventos envolvendo o Sol, a Lua, né? Outros eventos do cosmos, do universo, citados em Apocalipse, nunca aconteceram. Ainda falando sobre essas profecias apocalípticas que vão apontar para a proximidade do fim, o senhor citou Mateus 24, é importante ressaltar para aqueles irmãos e irmãs que estão nos ouvindo aí, e o que Jesus cita ali em Mateus 24, respondendo as 3 perguntas dos apóstolos, ele cita tanto que haveria guerra, correto? Lembrando que Jesus Cristo cita isso num contexto em que eles viviam a Pax Romana. Até onde o Império de Roma chegava, tinha paz. 30 anos depois, aproximadamente, isso começa a se arruir e quebrar. Dissensões dentro do governo de Roma, mata um general que quer matar o imperador para assumir aquela loucura. Ele diz que haveria o quê? Terremotos, haveria nação contra nação e guerra. E isso começou a acontecer desde então, mas como o senhor posicionou, de 100 anos para cá, num período tão curto de 100, 120 anos, nunca houve tanta guerra na história da humanidade. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Guerra do Golfo, tudo quanto é guerra que você imaginar, e está tendo guerra agora, guerra civil. Nunca se houve tantas pandemias e peste num período tão curto de tempo, de 100 anos. Nunca houve tanta a evolução da ciência, como o senhor citou, num período de 100 anos. Meu Deus, há 120 anos atrás o homem nem voava. Hoje o homem tem foguete que vai para fora da órbita, é algo surreal. Nunca houve um avanço tão grande. E o que Paulo ensinou, o amor se esfriando, não tem mais a afeição pelo pai, pela mãe, pelo filho, e filho mata pai de forma lastimável que ninguém acredita, e mãe mata filho, e é aquela loucura, e do jeito que está. O senhor já nos ensinou em sala de aula, o professor Niel, nosso professor, que é só nós olhar, 10 anos atrás, nós íamos comemorar o Natal, estava toda a família reunida, sentada na mesa, aquela coisa gostosa, coisa de comunhão. Hoje não se tem mais isso. Hoje chega esses dias festivos, que a família está reunida, cada um vai para um lado, ninguém tem contato com ninguém, o filho vai para lá, o pai e a mãe vai para cá, não tem mais aquele amor fraternal, aquela comunhão. É o princípio de tudo que nós estamos esperando e aguardando, né? Exatamente, ou seja, fica claro que esses eventos não são só cíclicos, né? São eventos que fica claro de uma progressão na história, né? Uma revelação progressiva na história. Grande. E agora, sobre o anticristo, o Dr. Wimalgo, ele chegou a elaborar um estudo sobre o anticristo, um estudo profundo, né? E ele chegou a declarar nos seus estudos que o anticristo sairia da tribo de Dan, por algumas referências do Antigo Testamento. Então, o Dr. Wimalgo, que era dispensacionalista, e ele acreditava na manifestação do anticristo na última semana de Daniel, ele vai alegar, primeiro que todos nós sabemos, o anticristo tem que ser judeu. Ou descendente. Ou descendente, né? Então, não tem como ser apenas um europeu. Mas, pelo que nós olhamos pela descrição bíblica, a possibilidade de uma dupla nacionalidade, né? Tanto judeu quanto um europeu. O europeu que é descendente, né, de israelita. Exatamente. Ele seria aquele que faria um acordo de paz com Israel, né, durante 3 anos e meio. Para o Dr. Wimalgo, ele é o cavalo branco de Apocalipse capítulo 6 e versículo 2. Perfeitamente. Tá? Porque muitos interpretam Apocalipse 6 e 2 ali como sendo Jesus. Inferência interpretativa. Como coroa sendo de ouro Jesus. na cabeça, coroa mentirosa, trazendo uma falsa paz, não é o nosso Cristo, não. Exato. Como sendo Jesus, sendo o início ali do milênio, né? E depois não pode ser, porque o próprio contexto traz os cavalos da fome, da peste, da morte. Todas as desgraças. Todas as desgraças, né? Agora, o cavalo de Apocalipse 19, sim, né? Escrito na coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sim. Esse é o então, nosso para o doutor Wimalgo, a ideia da tribo de Dan
sempre foi querer superar a tribo de Judá. Ok, perfeito. Livro de Juízes. E ele vai trazer um estudo que eu já trouxe para vocês até, acho que em sala de aula, né? Perfeito. E você já sabe desse estudo. Mas Já. ele acreditava que o anticristo viria da tribo de Dan e iria manifestar. Porque quando se está em Israel hoje, fica claro que o judeu quer o templo, não é, Wesley? Perfeitamente. O que eles mais anseiam é o templo. Exato. O que eles mais desejam é o templo. Exato. Ou seja, então fica claro que se o que o judeu mais quer é o templo, os palestinos hoje mais querem o quê? O Estado palestino reconhecido. Que é terra. Que é terra, que é a terra. E um acordo de paz ali seria um prenúncio do que Paulo teria falado, que quando disserem que há paz, haverá repentina destruição. Mas acho que vale, Wesley, legal aqui, a gente lê para o pessoal as características do anticristo, que muitos aplicam a Etíoco Epifânio, e a gente lê Daniel capítulo 11, versículo 24, e fazer algumas citações importantes, né? Perfeitamente. Então, diz aqui o versículo 24. Ele virá caladamente aos lugares mais férteis, né, das províncias, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Ou seja, ele assumirá o poder caladamente. Na surdina, quando ninguém imaginar. Exato, na surdina, nos bastidores, ele vai assumir o poder. Já fica difícil porque Tico Epifânio chegou e arrebentou com tudo. Exato. Entrou no templo, se declarou, cometeu abominação, não poderia ser ele. Exato. Embora Etíoco Epifânio, né, tenha assumido caladamente o poder na surdina, também ele não fez acordo de paz. Nenhum. Né? Não fez acordo de paz. Então não pode ser a pessoa do anticristo, né? Daniel continua trazendo mais, né, Wesley? Versículo 25, e ele terá força, né? Suscitará força e o seu coração contra o reino do sul, com um grande exército, e se envolverá numa guerra e contra um grande e poderoso exército, mas não subsistirá porque formarão projetos contra ele. E os que comeram seus manjares quebrantarão, e o exército deles se derramará. Vamos direto aqui para ele. Versículo 28, né? Então se tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração fará tudo o que lhe aprover. Ou seja, ele é alguém que demonstra muita força, poder e riqueza dentro da visão de Daniel. Ou seja, um líder político poderoso. Amém, Wesley? Perfeito. E está aqui também outra descrição dele, né? No versículo de número 31, sobre a profanação do santuário. Porque Etíoco Epifânio vai lá e sacrifica um porco no altar, né? Sacrifica profanando o santuário, por isso que muitos acreditam que a abominação da desolação citada por Jesus em Mateus 24 refere-se a ele que haveria profanado o santuário. Mas nós temos uma outra dica também do apóstolo Paulo, que ele se assentará no templo de Deus. E, o pastor Nel, só duas ponderações. Mateus 24, Jesus fala sobre isso. Exato. A escritura fala que ele se assentará no trono querendo ser Deus. Jesus Cristo fala sobre, quem lê Daniel entenda, sobre o abominável da desolação. Jesus Cristo, em Mateus 24, está falando de coisas que vão acontecer, que ainda não. Então, como pode ser Etíoco Epifânio, sendo que Etíoco Epifânio viveu há quase 300 anos antes do advento de Jesus? Exato. Então, não tem como Jesus está falando de coisas que ainda vai acontecer, como eu vou jogar para trás que já aconteceu Etíoco Epifânio? Etíoco Epifânio não sentou no templo e pediu adoração como Deus. É tanto perfeito essa sua exposição, que em Mateus 24, ele aponta a queda do templo no ano 70, e ele cita, nesse contexto, a abominação da desolação. Ora, se fosse Etíoco Epifânio, ele não teria colocado isso como um sinal profético de escatologia futuro. Claro. Então, tudo que ele cita ali, ele está citando de algo que vai acontecer. Está respondendo a pergunta sobre
o princípio das dores e como seria a sua vinda e o fim do mundo. E destruição Exatamente. Bom, ainda sobre o anticristo, capítulo 11 de Daniel, versículo de número 36, diz assim: e ele fará conforme a sua vontade, se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito, e não terá respeito aos deuses dos seus pais. Alguns acreditam que os deuses dos seus pais aqui, embora está no plural aqui, não seria o Deus eterno, o eterno de Israel, mas que ele teria, por ter dupla nacionalidade, os seus pais teriam tido, ou seja, adoração a outros deuses. Alguns acreditam nisso, que embora ele venha de uma descendência judaica, por exemplo, nós temos judeus hoje que estão sacrificando a Iemanjá aqui no Brasil. Você sabe disso? Outros judeus sacrificando a ídolos. Então, isso não é impossível. Não. Primeira coisa, ele não tem, então, respeito nenhum, pelos deuses dos seus pais, Também vai dizer o seguinte: e não terá o respeito ao Deus dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, Wesley. Alguns acreditam que muita ele especulação. É uma especulação de que ele seria homossexual. Perfeitamente. Ou até bissexual, né? Ou até bissexual, o que encaixa perfeitamente no contexto que nós estamos vivendo, Hoje, como está aberto o leque sobre sexualidade, situações de gênero e toda... Hoje seria muito, muito natural, né? Exatamente. Coisa que naquele contexto já não era tão natural. Exatamente. Está aí o Luciano Portioli dizendo, devido a esse acordo de paz entre Israel e Emirados Árabes, alguns acreditam que o genro de Donald Trump, Jared Kushner, é o anticristo, É o que apareceu agora, Estão falando muito sobre isso também. Exato. Temos que ir com cautela, porque antes era o Macron. Isso que eu ia falar. E agora virou o Jared Kushner. Ô, pastor Daniel, o complicado nós tentarmos descobrir ou desvendar quem possivelmente preencherá essa figura antagônica do anticristo é difícil porque os pais da igreja pensaram que eram os imperadores romanos, Nero, Domiciano e tantos outros. Na época da Segunda Guerra Mundial, a maioria pensava que era Hitler. E se nós estivéssemos vivos naquele contexto, com certeza, Hitler talvez seja a figura que mais se aproximou do anticristo. Falava bem em público, era imponente, conquistou, foi grande político, grande influenciador. Talvez um dos que mais chegou perto da figura do anticristo foi Hitler. Tanto que o senhor ensinou para nós que teve pessoas que escreveram um livro sobre isso, que ele era o anticristo. E, enfim, e tem especulação que é o Macron, agora já é o genro de Donald Trump. Por mim, eu aguardo, eu não vou dar tiro no escuro, porque eu posso falar alguma coisa está errado, Deus o sabe quem é, que está próximo, isso daí todos nós sabemos e não discordamos, mas quem realmente é a figura, eu fico neutro. É complicado, teve pregadores aí famosos no meio pentecostal, pregadores que multidões seguem eles, que falou pelas palavras, Macron é o anticristo, e se não for? E aí? Falar isso no púlpito, ensinar errado para a igreja. Felizmente, entram no rol dos falsos ensinadores, falsos profetas. Então, eu fico tranquilo e aguardo, e o tempo mostrará quem é esse anticristo. Alguns acreditam, o seguinte, que a manifestação do anticristo, se a gente olhar e ver a manifestação, essa questão da manifestação do anticristo, ela tiraria a questão da iminência do arrebatamento da igreja. Para a igreja, para quem pensa no mid, para quem pensa no pós. Os pré-tribulacionistas argumentam muito que quem acredita que verá o anticristo, ora, está vendo o anticristo, já sabe quando que Jesus vai vir, não é a verdade também. Porque nunca foi verdade. Fica claro que o anticristo virá encoberto na névoa da apostasia.
Ou seja, muitos cristãos serão pegos de surpresa mesmo. Com certeza. Com certeza absoluta. Então, isso não tira a manifestação, a aparição do anticristo, se bem que ele pode aparecer pelos textos bíblicos aí, e até muitos pré-concordam, e ninguém enxergar isso. Qualquer momento. E ninguém enxergar isso. Até que ele venha quebrar o pacto, que ele venha quebrar a aliança. Né? Até que ele venha quebrar a aliança. Então, temos já o MID, e temos agora o pré-ira, né? Que o nosso irmão Diácono André agora ficou fã do pré-ira, né? Que acredita que a igreja será tirada no meio e tirada antes das taças da ira, né? Prolonga-se um pouco mais do que o MID, e a igreja é tirada não passando por todo o período da grande tribulação. Mas vamos lá. Meu querido Wesley, algumas perguntas que o pessoal vai fazer, né? E eu vou fazer para você matar no peito já. Meu o Deus. Anticristo é predestinado a ser anticristo? Com certeza, não tem possibilidade dessa figura não ser o que está escrito sobre ela. Se ele não fosse o anticristo já profetizado e falado de antemão por Deus, a palavra de Deus cairia por terra. A profecia do Espírito Santo revelada aos seus profetas e transmitida à igreja, ao homem, de forma escrita, cairia por terra. Então, não tem para onde correr. O anticristo é o anticristo e está predestinado a ser o anticristo. É a figura do anticristo. Assim mas aí eles vão falar que por causa da presciência constatativa. Vamos usar esse termo. Vamos usar esse termo, por isso que ele aparece, mas o anticristo, né, teria livre-arbítrio para não ser o anticristo? Claro que não, jamais. Senão a profecia não teria sentido. Quem seria ele? Seria outro? Ia mudar? Deus já sabe quem é ele, já falou. Já está escrito quem é ele. O termo filho da perdição que aparece tanto para Judas, vai aparecer para ele também o mesmo termo, né? O filho da perdição. Ou seja, ele é um sujeito que aparece no cenário escatológico como uma peça dessa engrenagem aí que vai ter o seu cumprimento final dentro daquilo que já está na Escritura. Então, nós temos o entendimento de que, primeiro, o anticristo é uma figura política e ele conseguirá, Wesley, hoje já temos estudos comprovados, como que ele vai conseguir ter um governo mundial na mão. Nós sabemos que já temos a questão de uma nova moeda mundial. Câmbio único. Um câmbio único, né? O dinheiro sumindo do mercado através de moedas digitais que estão crescendo demais. Criptomoeda. Né? Tem a criptomoeda, Bitcoin, e tantas outras moedas. Pastor Daniel, o interessante é que se nós dermos uma olhada no século que se passou, né? E esse que nós estamos, teve primeiro a reunião dos grandes países. Aí depois foi afunilando G20, G12, G8, daqui a pouco, E esse vai governar tudo. Sempre foi afunilando, já para trazer essa ideia de um novo governo, e muitos líderes mundiais, em suas falas, já falaram de uma nova ordem mundial, Então, o mundo já aguarda a manifestação desse homem. Ele teria, por estudos, então, facilmente, através da ciência, ele conseguiria feitos extraordinários também, através da ciência hoje, Jamais que é possível controlar toda a raça humana facilmente através da ciência, e através da ciência também é possível que ele faça prodígios e sinais e maravilhas, mas aí vem uma coisa, né? Tem o anticristo, mas tem uma figura também importante para ele, que é o falso profeta. Vem fazendo milagre, que vai levar o povão junto. O povão ama o milagre, né? Não seria dificuldade nenhuma, né? Forma alguma. Viu um sinal, tá indo, nem sabe se tem fundamento bíblico ou não que aquela pessoa está ensinando. Viu alguma coisa, tá levantando a mão, tá abraçando, tá ajoelhando. Então nós teríamos ele com poder político na mão, poder econômico na mão, porque o dinheiro parando de circular também, você diminui o tráfico, você acaba com o tráfico.
se você implantar o sistema de moedas, né, como já moedas digitais, tendo a ciência na mão, a religião na mão. Nós sabemos dos movimentos ecumênicos para que todas as igrejas... Cresce muito isso. Todas, igrejas sérias estão entrando nesse negócio aí. Exato. Nós já sabemos da maçonaria, o seu papel importante nisso, inclusive pastores que fazem parte da maçonaria, muitos envolvidos, igrejas grandes envolvidas na maçonaria, porque o anticristo precisará do controle da religião, porque o que mais traz conflito na humanidade hoje, Wesley? Pensamentos religiosos, um dos maiores conflitos que tem. Exato. Se você não controla isso, você não controla o ser humano. Então, isso é interessante que o senhor falou, que isso já foi mostrado até em filme de Hollywood. Sim. Um filme chamado O Livro de Eli. A busca do filme inteirinha por um livro. Um livro que quem tem ele comanda todo mundo. E que livro que era esse? A Bíblia, mas usada de forma errada. Para ser interpretada a bel prazer, você ensina o que você quer e através da religião você controla as pessoas. Como aconteceu na era medieval, com a igreja apostatada, que controlou o mundo através do livro sagrado. Sim, na era medieval havia-se pouca erudição, a igreja católica dava a interpretação bíblica que ela queria, ninguém podia ter uma Bíblia, e dominou o mundo através disso, né? Ou seja, o anticristo terá o poder religioso, político, econômico, da ciência, terá o falso profeta, se possível, fazendo sinais, enganando, se possível, até os escolhidos, descendo fogo do céu, na presença de muitas pessoas. E por tudo que nós estamos vendo, o mundo está sendo preparado para um governo mundial, para um líder mundial deste nível. O palco está armado. Tanto o sistema global está aguardando isso, e o sistema religioso corrupto também está aguardando isso. Porque, como falamos aqui agora há pouco, não importa se está ensinando certo ou errado. Se tem sinal, o povão está lá. Se tem milagre, o povão está lá. Não importa o que está sendo ensinado. Pode ser que está tudo distorcido, está ensinando heresia, contra os ensinos bíblicos, mas se tem algum sinal, o povão está lá. O povão quer isso. Então, os dois sistemas já estão preparadíssimos para receber o anticristo. Já sabemos que em Israel existe uma preparação para a chegada do Messias. Porque o nosso Jesus que veio para os judeus não foi o Messias. Estão aguardando o Messias. Então, os judeus ainda aguardam o Messias. Entrando pela porta oriental. Entrando como Daniel, o rei. Agora eu tenho uma pergunta. Com esse acordo de paz recente, o senhor acha que está próximo a construção do templo começar a ser levantada? Então, a construção do templo lá em Israel é um consenso que com a tecnologia atual levanta-se isso aí rápido. Um templo seria erguido rápido hoje lá em Israel. Com a tecnologia avançada de construções que tem Israel, por exemplo, isso seria erguido muito rápido. Há uma discussão, Wesley, sobre a questão do domo da rocha e a cúpula dourada. Se de fato seria ali a construção do novo templo, beirando o Muro das Lamentações e em cima do Monte Moriá. Muita gente, tem judeus que ficam bravos falar disso. Tem judeus messianos que também não concordam com isso. Mas para a construção de um novo templo. Porque o Domo da Rocha hoje é controlado pelos islâmicos, pelos muçulmanos. Aquela parte ali não é controlada pelos judeus. E ela dá exatamente perto do antigo templo. As muralhas ali do Muro das Lamentações estão lá embaixo. Lá. Então, seria perfeito. Eu acredito que para erguer um novo templo seria rápido. Outra coisa, já está provado em Israel, Wesley, que os artifícios, ou seja, os utensílios sagrados, estão sendo todos fabricados outra vez.
Duas coisas, pastor, eu quero complementar na sua fala. Duas coisas, desculpa te interromper. Nós vimos isso, que dá para se reerguer esse templo aí em dias, com o que aconteceu agora, no começo do ano, na China. Fizeram um hospital de magnitude inimaginável, gigantesco, em 7 dias, alguma coisa assim, menos de uma semana, 9 dias, alguma coisa assim, fizeram um hospital imenso. Hoje, com a tecnologia, eles levantam esse templo em menos de um mês, muito, muito, muito antes de um mês. E sobre os utensílios do templo, outro dia eu via um israelita que aguarda, ansioso para a construção do templo, eu vi um programa sobre isso. Ele falou isso que o senhor comentou, o senhor esteve lá em Israel algumas vezes, sabe até melhor do que nós sobre esses assuntos. Além de ter todos os utensílios, eles estavam muito felizes porque tinha nascido novilho vermelho. Eles precisavam de um novilho vermelho para que ele fosse oferecido em holocausto, incinerado, para pegar suas cinzas, para fazer um ritual de purificação do templo citado em Levíticos. Então, até isso, eles já tinham, de tanta ansiedade que eles têm, e eles estão numa expectativa muito grande para construir o templo. Eles acham que vai ser agora, nesses tempos, que vai se levantar esse templo Israel. Quem sabe que com esse acordo de paz, isso não saia do papel, e aí é mais um sinal contundente e alarmante que Jesus está às portas, na posição dispensacionalista. Lembrando que esse acordo de paz não é o acordo de paz ainda citado pela Bíblia, né? É vamos dizer, um proto-acordo. Por quê? Não está envolvendo ainda a questão de terras, não está envolvendo a questão do Estado palestino, né? Que esse seria o acordo máximo de paz, né? Ou seja, a entrega de terra dos judeus, né, para o Estado palestino, e aí selaria o Estado palestino em um acordo ali. Esse seria o acordo dos acordos, né? Que ainda não aconteceu, mas tudo indica que com o Donald Trump andando por lá e traçando esses acordos, né, a gente já viu a possibilidade disso acontecer, porque o Benjamin Netanyahu é bem favorável a isso. Né? Está bem aberto a isso. Muito perfeitamente. Claramente, isso é claro. Está bem claro politicamente. Ou seja, então nós temos o anticristo entrando em Jerusalém, porque vale lembrar, que Herodes, quando ele construiu o templo, e ele fez um templo melhor que o de Salomão, vale dizer, né? Melhor que o de Salomão, ele ficou como rei da Judéia. Herodes era o rei na época. E ele era edomita. Edomita. Né? Edomita. E edomita é o quê? Da linhagem de quem? Da linhagem de Esaú, de Ismael. Ou seja, perdão, de Esaú, né? Os edomitas, ou seja, ele tinha uma linhagem para assumir o reino da Judéia, né? E ele acabou assumindo o reino da Judéia, ou seja, e ficou em paz ali até que apareceu o verdadeiro Messias. Porque eles viviam numa falsa paz com Herodes. Herodes foi o maior construtor do mundo antigo. Herodes, ele fez coisas estupendas. Herodes manteve a Judéia numa calmaria com um sistema religioso corrupto, com 2 sacerdotes funcionando na época, com Anás e Caifás. Ele permitiu que se fizesse na porta do templo aquela venda dos cambistas para ter um acordo religioso com os fariseus, para não ter turbulência. Perfeito. Então, Herodes, para mim, Herodes seria uma figura bem mais próxima. Vai próximo do anticristo. Bem porque ele fez esse acordo. É claro que ele depois não foi contra os judeus para fazer uma matança, né? Nero que vai culpar os cristãos, vai começar toda aquela loucura, né? Mas Herodes também é mais perto disso, né? Então nós vemos... Ele também não proibiu o culto. Exato, ele não proibiu o culto. Herodes, muito pelo contrário. Ele é uma coisa legal, não proíbe o culto. Ele faz uma aliança política entre ficar igreja e Estado unificados na época de Herodes. Ele tem na mão sacerdotes na mão. Ele tem a política apoiada do Império Romano. Ou seja, ele tem o controle de tudo aquilo, né? O que o anticristo terá. Perfeito.
né? Aí citaram aí, ó, Papa Leão II aí, Papa Leão II, Anticristo por Lutero, aí. Era boa, Caio. Eram as visões que essas figuras tinham nas suas épocas. Cada época alguém pensou que tinha um anticristo ou uma figura. E segundo o que João nos ensina nas suas epístolas, pode ser que essas pessoas foram tipologias de anticristo, porque o próprio João falou que já houve anticristos. Há muitos anticristos. São tipologias, mas nós ainda guardamos a figura citada, o homem citado, né, como o anticristo. E esse vai ser incomparável. Nenhum desses que se passou será como ele, né? Muitos defendem que houve vários anticristos se levantando na história, né, Wesley? Vários, Hitler, o próprio Papa Leão V. Em 2001, Osama Bin Laden, acredite, era visto como uma espécie de anticristo. Osama Bin Laden. Né? Vai depender muito do contexto. Exato. Então, porque a escatologia, diferente da soterologia, que embora tenha discussão armínio e calvinista, mas é uma doutrina absolutamente fechada na cruz do Calvário, acabou ali. Escatologia é uma coisa dinâmica, que conforme o mundo vai avançando, a cosmovisão, a mudança escatológica de alguns fatos são inerentes daquele momento. Por exemplo, em Tessalonicenses, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, qual era a visão escatológica deles? Que Jesus já tinha voltado, a igreja tinha sido arrebatada. O povo não queria nem trabalhar mais. Exato, não queria nem trabalhar mais. Quem não trabalha, que também não coma. Exato, por isso que Paulo vai usar isso. Quem não trabalha aí, que não coma. Ou seja, a visão escatológica deles, a cosmovisão escatológica deles de mundo no momento, era exatamente isso. Não é? Era exatamente isso. Então, você imagina os cristãos que viveram a Segunda Guerra Mundial com Hitler. Para a maioria esmagadora, Hitler era a pessoa do anticristo. Por todas as habilidades de liderança, de fala, de oratória, das conquistas militares. Se Deus não intervisse, Hitler teria conquistado a Ásia e tudo. Nós sabemos, nós que estamos à frente da história, ela é progressiva, né? Sabemos que teve uma grande intervenção divina para parar Hitler, senão talvez até outro dia eu fazia um estudo, eu vi um grande sábio falando que se Hitler tivesse conquistado a Ásia, a Rússia, talvez o mundo seria outro hoje. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Aquele contexto, ele era um anticristo para as pessoas daquela época. Mas nós vimos aquele frio sobrenatural. Matou quase 1 milhão de soldados alemão. Que acabou com muitos soldados, não uma intervenção divina, né? Não pastor teria Kleber, o mundo. Boa noite, Caio, pastor Kleber, né? De Araras. Embora eu creia que esteja muito perto, não consigo ver ainda esse momento como prenúncio do anticristo, né? Os judeus estão comemorando esse momento como cumprimento de profecias de Isaías. Até eles estão de anteninha levantada, os israelitas, sobre isso. Sim, exatamente. Né? Até eles. Bom, agora estamos concentrados na figura de Donald Trump. Né? Inclusive estão usando até gemantria, ou usando números, né? Complicado. Exato. E, inclusive do nome de Macron e de Trump, que daria o cálculo de 666 e por aí vai. Pastor e 888 e por aí vai, para afirmar que eles são anticristos. Eu tenho dificuldade com essa interpretação, por quê? Quando você pega todas essas figuras que nós citamos aqui, que muitos acreditavam que eram anticristo, quando se pega eles em algum alfabeto, de algum idioma, que tem os números do alfabeto, sempre eles conseguem colocar nessa figura que eles pensam que é o anticristo, o número 666. A minha visão sobre isso, talvez seja um pouco diferente de alguns, mas eu entendo que a expressão 666 é mais na ideia do seguinte: nós vemos claramente que o número que é representado como o Deus, da plenitude de Deus, totalidade de Deus, seria o 7. Número 7, o número de Deus. E o 666 seria o 6 que nunca chega ao 7. Ou seja, ele tenta ser perfeito, mas nunca será perfeito como Deus.
nesse contexto, eu interpreto assim, que se for colocar na numerologia 666 mesmo, é o número do nome dele, vai dar certo com quase todos que se levantar e tiver as características de esse anticristo, porque vão pegar uma língua do mundo, com o alfabeto do mundo, com a sua numerologia, e vai colocar o nome do cara 666. Então, eu prefiro entender, por isso que é 666, nunca chega a 7, o número da perfeição, ele nunca será perfeito. Eu prefiro ficar nessa interpretação, respeitando todas. Inclusive, esse cálculo foi feito com o Papa, né? Sempre dá nos papas, Sobre sempre vai dar. A expressão em latim, Picaris Felix Dei, né? Da anticristo, da 666. Que vai dar 666 na soma dos números do algarismo romano, né? Então, o pessoal sempre vai fazer esse cálculo para tentar forçar a ideia de que algum deles seja o anticristo, né? Agora, o mundo está apavorado, né, Wesley? Os cristãos estão um pouco apavorados, porque viram esse acordo de paz aí, tá todo mundo um pouquinho apavorado, e a discussão, né? Deixa eu fazer uma brincadeira aqui, ó. Ô, pastor, deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Olha, se esse acordo de paz for um acordo de paz do anticristo, os pré-tribulacional, então, falhou. Porque eles entendem que tem que ser arrebatado antes da manifestação do anticristo, e quem vai firmar o acordo de paz seria o anticristo, e a igreja não veria o anticristo. Então, se esse acordo de paz for o acordo de paz do anticristo, a igreja viu o anticristo. Não é. Só uma brincadeira, irmãos. Calma, se tiver algum pré-tribulacionista aí, eu tô brincando, calma. Mas é verdade, né? Eu falei com alguns pastores, né? Que se esse acordo de paz for o acordo de paz bíblico, então o pré ficou. Ficou, viu o acordo, viu o anticristo. E aí o filme seria Deixados para Trás. Perfeito. Podia pegar as 3 fitas e jogar tudo fora, o DVD. Vamos lá, o Caio aí. Com o fim da Guerra Fria nos anos 90, né, teria sido o momento para o advento do Messias, né? Raro novamente. Bem lembrado pelo Caio, né? Um dos problemas aí, bem lembrado, Caio, um dos problemas do erro de muitos dispensacionalistas e algumas seitas foi essa questão de forçar datas. E um dos erros, Wesley, que a gente tem que falar aqui, né? Um dos erros é pegar as igrejas do Apocalipse jogar na história, colocá-las no tempo. Furada, interpretação, exegese, não é exegese. Ou seja, inclusive saiu até hinos, né? Você não é da sua época, mas é da minha época. Quem é crente em Filadélfia, graças a Deus eu sou. E quem é crente em Laodiceia, ou seja, a ideia de que a igreja arrebatada é a igreja de Filadélfia, né? E aí você vai pegar o mapa do dispensacionalismo da igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia é a última. 1800 e uns quebrados, né? E a Filadélfia já ficou, o cálculo já deu errado de novo. Então a igreja já foi, ficou todo mundo. Exato. Então, força. E esse pessoal errou muito data, né? Por exemplo, Testemunho de Jeová, erraram várias datas. Muitas. Adventismo errou. O Adventismo também tem muitas datas erradas, sim, senhor, sobre a vinda de Cristo, né? Inclusive, o Testemunho de Jeová fala que em 1914 Jesus já apareceu, né? Está reinando de forma invisível. Está reinando de forma invisível, né? Só que o número dos 144 mil da própria organização já estourou, né? Ou seja, eles vão ter um problema para entrar lá, né? Hoje tem 7 milhões quase aí pelo mundo aí, já fechou os 144 mil faz tempo. Exato. Agora diminuíram, né? Falaram que vai ser só o corpo governante, tal. Meu Deus. Então, essas datas são perigosas, assim como afirmar que o Macron seria o anticristo. Muito perigoso. Que o Jared seria o anticristo. Especulações. Né? Especulações sobre a pessoa. Agora, olhando para a descrição bíblica, ele é o homem de rosto duro, de oratória poderosa, é um homem que não tem amor a Deus nenhum, que não tem ligação com os deuses dos seus pais, é um homem que não tem amor às mulheres,
ou ali poderia ser ao prazer, dado aos prazeres das mulheres, né? É um homem que fará o que lhe apraz, que terá sucesso. Apocalipse capítulo 13, né? Capítulo 13 e o capítulo 17, nós vamos ter a figura da besta, né? Como alguém que prospera, ou seja, e vai prosperar até contra os santos. Ou seja, o que nós vemos na figura do anticristo, se você pegar as características e tentar jogar em Etíoco Epifânio, não bate completamente, não surgiu no ápice da perfeição alguém assim. Nenhuma figura dessas que nós citou consegue preencher tudo isso que é dado a ele. Exato. Ao pastor Jonathan Levac, é o Edir Macedo. Pelo amor de Deus, não, pastor Jonathan, abraço. Edir Macedo, meu Deus. O Caio, Daniel não canta não, só prega, por favor. Que isso, Caio? Você não conhece todo o talento. Pastor Jonathan Levac, boa noite. É o Edir Macedo, né? Não é, né? Não dá, né? Eu sei que o pastor está brincando, né? Mas eu acredito, na visão escatológica, assim como o doutor Wimalgo, de que existe um personagem central, a figura do anticristo mesmo, que ainda vai ser manifestada. E, para mim, a última semana de Daniel não se cumpriu ainda. Para mim, falta cumprir a última semana de Daniel e a manifestação do anticristo. E, para mim, até agora, esses acordos de paz podem revelar algo para nós, um prenúncio da possibilidade disso acontecer, né? Agora, lembrando que tudo pode mudar da noite para o dia, né? Perfeitamente, tudo. Tá aí o pastor Kleber. Eu acredito que o anticristo vai surgir como Hitler, né? Totalmente imponderável, né? Alguém sem destaque no cenário mundial, para pegar de surpresa e sem despertar a atenção, que foi o que nós lemos, né? Perfeito. Daniel, capítulo 11, versículo 26 em diante, né? Que ele vai assumir o poder na calada, né? Essa fala do pastor Kleber tem muita coerência, porque quando você pega para estudar como que Hitler chegou ao poder, você vê que quando ele volta da Primeira Guerra Mundial, ali, que ele era mensageiro na Primeira Guerra Mundial, e ele faz aqueles movimentos do partido nazista para derrubar o sistema do país dele, foi preso, perseguido, e preso ele escreve um livro mostrando a supremacia branca dos alemãos como a raça pura e o ódio pelos judeus que empobreciam o país deles, se enriqueciam e tiravam o trabalho dos alemães, e começa a se popularizar, e de repente é chamado como chanceler do país e, buf, toma o país, de forma sorrateira. Eu também creio que é desse jeito aí, pastor Kleber, que o anticristo chegue ao poder. Quando você menos esperar, ele dá a cartada e o homem está lá. Exatamente, também acredito. Vamos lá, o pastor Levac mandando um abraço aí. Pastor Kleber ainda zoando comigo, cantando, né? Olha ele cantando e tocando, aí já ele mesmo acabou de confessar meus 2 talentos, né? Obrigado. Caio Mateus falando, né? Já falaram que viria da ONU, né? Dos países do G8, né? Muita gente já falou, inclusive, o Caio, bem lembrado aí, o Wesley, bem lembrado, que tem uma linha escatológica que acredita que o anticristo nem judeu será. Nem judeu será. O que eu não acredito. Porque se ele não for judeu, ele não será recebido como Messias. Como será aceito? Jamais eles aceitariam um gentil na visão deles, né? O que não é israelita, descendente de Abraão, se assentar no templo, ter totalmente liberdade entre o povo de Israel para entrar e sair, enfim. Eles não aceitariam. Exatamente. Então, eu não acredito nessa linha que o anticristo não seja um judeu. Então, temos 2 vertentes, né? O doutor Wimalgo traça a linhagem dele vindo da tribo de Dan, sendo judeu, que sempre perseguiu a tribo de Judá, mas agora apareceu uma linha escatológica também afirmando que, não sei se você viu um vídeo que eu postei hoje, sobre o novo rei da Inglaterra, que apareceu um novo rei da Inglaterra, depois você vê o vídeo. Esse camarada está dizendo que a linhagem real da rainha Elizabeth e do rei Jorge
são falsas, eles pagaram para ter uma linhagem falsa, toda a descendência deles, e de que esse camarada é a linhagem real, para assumir o reino na Inglaterra, na Escócia e todos os lugares ali. E ele está argumentando que tem documentos provando que isso vai estourar para o mundo, e de que ele é o cumprimento das profecias bíblicas, é o homem que vai arrumar o mundo. Estourou esse vídeo hoje. Mais uma agora, hein? Mais um. Mais um, né? Então, nós temos muitos personagens aparecendo na história, mas para mim fica claro que o anticristo é um personagem, sim, com a descrição de Daniel, né? Do capítulo de número 11, que ainda vai aparecer na última semana de Daniel, porque em Daniel capítulo 9, versículo 27, não pode ser Jesus lá. De forma alguma pode ser Jesus. Jamais Jesus fez um acordo e quebrou um acordo com o povo, ou com o seu povo. Não tem condição alguma de jogar esse cumprimento para Jesus. Eles interpretam lá que essa quebra de acordo seria a quebra de aliança da lei, do seu próprio povo, introduzindo a graça. Mas isso é uma alegoria absurda, né? Porque muita alegoria. Então fica claro que, para mim, por exemplo, eu acredito que a última semana de Daniel ainda vai se manifestar e que esse personagem, o anticristo, aparecerá para o governo mundial de 3 anos e meio. Seria o mid-tribulacional, no meio da grande tribulação, ele se manifesta. Perfeito? Você gosta, né, Wes? Eu já prefiro ficar com a ideia que ele aparece, a igreja vê ele até o final. E só no final Jesus Cristo volta. Revelou o seu pós. O Caio Matheus. No Brasil, durante a Guerra dos Canudos, Antônio Conselheiro foi chamado de Messias. Aqui, né, Caio? O Brasil é tão palhaçada que o INRI, né? O INRI Cristo aqui, nosso aqui, foi no programa do Ratinho, né? O Ratinho falou, mas está escrito que Jesus virá nas nuvens. Ele falou para o Ratinho, mas eu vim de avião. Eu ando de avião. Aqui no Brasil, até o nosso anticristo aqui é brabo de ruim. Vamos lá. O pastor Tiririca diz que o anticristo será o anticristo. É isso aí, pastor Levar. Já falaram que o príncipe Charles, né, pode ser descendente de judeus e de linhagem de Judá. Já inventaram isso também, né? Mas a casa está caindo lá, o pastor Kleber, sobre a linhagem do príncipe Charles, hein? Pode falar. Pastor Nelson, fala-se muito sobre esse assunto, porque é um assunto que não está fechado. Escatologia não se bateu o martelo. Tem as visões que temos aí na mesa, só que ninguém sabe. É assim. Ninguém consegue bater o martelo, porque ainda nem aconteceu. Então, por isso que começam a se abrir essas novas lacunas. Esse cabra aí falando aí que é o rei legítimo, que ele é o Messias. Pastor Kleber falando aí sobre o príncipe Charles ser descendente da tribo de Judá, Macron, o genro do Trump. É muita especulação. Temos que aguardar para ver, né? O andar da carruagem. Exatamente. Agora, para a gente ir para o finalzinho, vamos entrar numa heresiologia aqui sobre o anticristo, né? Que o pessoal gosta de heresia. O Caio gosta de heresia. Então, vamos lá. Muitos afirmam, Wesley, que o anticristo, para imitar Cristo, ele é filho de uma relação do diabo com uma mulher. Muitos bruxos, né, argumentam isso. É uma coisa loucura, viu, gente? Vai com calma. E retratados no filme Bebê de Rosemary. Tinha aquele filme antigo do... Tantos outros, né? Arnold Schwarzenegger lá, o Sétimo Dia lá também tem essa mesma ideia. De uma relação lá do demônio com a mulher e nasce de forma sobrenatural lá o anticristo. Alguns pensam também que, da mesma forma que Jesus foi gerado de forma milagrosa, Satanás poderia tentar imitar uma concepção sem a participação de um homem, ou colocar ali um bebê na barriga. É campo da especulação, né? Mas que isso é muito mostrado em filme de Hollywood. Isso daí é muito mostrado. É muito mostrado. Parece direto nos filmes.
hollywoodianos, né? Digamos assim. Mas lembrando que essa visão nossa sobre o anticristo parte bastante da linha daqueles que acreditam que as 70 semanas de Daniel ainda se cumprirão, ainda não fechou, né? O Caio Mateus, somos todos hereges. Somos quem? Todo teólogo tem suas heresias. Tem. Então, é o seguinte, pessoal. Então, nós estamos fechando aqui por hoje, 1 hora já de programa aqui, bate-papo legal. Top. Sobre o anticristo. Tem alguma coisa aí para pontuar, Wesley? Realmente, sobre o tema que falamos hoje, se essas pessoas citadas da nossa atualidade, contemporâneas nossas, são o anticristo, não conseguimos falar com propriedade que são e também que não são. A única coisa que vai poder mostrar se são ou não é o tempo. Então, quanto a isso, eu me calo e só acompanho. E se for, glória a Deus, Maranatas, ora bem, Senhor Jesus. E se ele já estiver se manifestando ou já se manifestou, o nosso encontro com o Senhor está mais próximo do que nós possamos esperar. Isso vai ser muito bom para a igreja, para os verdadeiros salvos, eleitos de Deus. E estamos aí. E lembrando, irmãos que estão nos acompanhando, eu respeito todas as posições, apesar de eu ter a minha posição, eu respeito a todas as posições, e uma coisa é certa, pode ser que você não concorde com a minha posição, não concordo com a sua, mas uma coisa é certa, Jesus vai voltar. Exatamente. E só lembrando que os meus professores de escatologia devem estar revoltados comigo, né? Porque a maioria dos meus professores de escatologia acreditavam nas 70 semanas de Daniel já cumprida e Etíoco Epifânio. Né? Amilenistas já acreditavam piamente nisso. E eu fui, na verdade, estudar escatologia depois com o Dr. Wimalgo, e ele, dispensacionalista, que trouxe uma ideia das 70 semanas não cumpridas, até pela questão de expansão territorial de Israel, que ainda não se cumpriu lá do livro de Isaías e tem que se cumprir. Promessa feita para Abraão, nunca se cumpriu. Promessa feita para Abraão, né? Nem no contexto de Salomão se cumpriu isso. Exatamente. Então, fica claro que as 70 semanas de Daniel não se cumpriram e pronto. E que fiquem bravos, meus amigos professores de escatologia, fiquem revoltados, mas milenistas não tem para onde correr. A milenista não tem para onde correr. Não e se você cumpriu. Que é pré, que está esperando o arrebatamento secreto... Se esse acordo de paz for do anticristo, falhou. Vamos lá. A mudança sobre o Apocalipse mudou muito depois dos manuscritos do Mar Morto. Exatamente. Bem lembrado pelo Caio, né? Porque o Apocalipse foi um livro com dificuldade de entrar no canon nosso. Foi um dos últimos, se não o último livro a entrar no canon. Teve muita dificuldade com o Apocalipse, não é, Wesley? Muita. Ou seja, só linguagem, a forma de linguagem, tudo, a difícil interpretação. Grandes teólogos do passado nem ousaram a comentar sobre esse livro. Até mesmo na atualidade, tem pouquíssimos comentários bons sobre o Apocalipse pela sua dificuldade de interpretação. A linguagem figurada, enfim. Exatamente. O próprio Calvino mesmo, que trabalhou muito em escatologia, ele não ousou entrar muito, né? Nem Jacobus Armínio, nem outros mestres da teologia ousaram entrar tanto. A maioria era pós, essa é a verdade. Já simplificava a coisa, né? Patrística era tudo pós. Tudo pós e alguns com a ideia pré-milenista, né? Que chegava mais perto. A posição mais defendida que eu consegui encontrar na patrística ali, os discípulos dos apóstolos, que eu mais percebi que eles tinham uma visão pré-milenista e pós-tribulacionista. Exato. Uma vinda em glória de Cristo nas nuvens, porém o milênio literal, que para mim é a interpretação mais satisfatória. Eu também acredito. Eu disse para um pastor hoje, não vejo dificuldade nenhuma a manifestação do anticristo e a igreja ter que, mas a igreja não está reservada para a ira de Deus, né? Essa ideia da ira, Wesley, que é interpretada só com questão de sofrimento, a igreja não vai sofrer. Como não vai sofrer? As calamidades. A igreja está sofrendo as calamidades desde a sua história. Desde que igreja é igreja. Desde que igreja é igreja. Olha quanta coisa a igreja passou na perseguição de Nero. Cristãos foram queimados vivos.
usados como lamparina nas ruas de Roma, eram queimados vivos, gemendo vivo, né? Ou seja, o cristão mostrou que seja com Nero, seja com qualquer império que quiser acabar com o cristianismo, vai pegar um remanescente fiel, que vai dar a vida, que não vai esmorecer. Perseguição nas cruzadas, milhões de cristãos assassinados. No século XV, se eu não estou equivocado, lá na França, lá na noite de São Bartolomeu, centenas de cristãos queimados vivos, sempre teve perseguição, a igreja sempre sofreu. E não concordo com essa posição que a igreja não passa por tudo isso aí, não. Exato. E outra, essa é uma ideia moderna que o crente não sofre nada, né? O crente não passa por nada. Uma opção positiva. Produzindo esses cristãos fracos, raquíticos, esses cristãos que precisam de um despertamento muito forte, né? Tá aí o pastor Kleber dizendo, né? Os calvinistas se revelam, né? Falando por ele aí, né? Tudo pós, eu sou pré. Tá. Ele mesmo riu, ficou se entregando, ele não aguentou. O livro dos Heróis da Fé fala bastante isso. Bem lembrado, o Caio citou aqui em 2006, né? Foi falado sobre o Evangelho de Judas, o Evangelho gnóstico, né? Alterou muita coisa no ramo apocalíptico. Lembrando, bem lembrado aí, Caio, que é uma discussão até do canon, né? Do nosso canon, né? Se o nosso canon não foi manipulado, né? Porque temos citações de pseudo-epígrafos em Judas, de partes... E até nos evangelhos tem citação. E até nos evangelhos, em Mateus, né? Temos muita tradição oral lá em Mateus. Poderia fazer uma live sobre isso. Dar uma live sobre isso daí. Nossa vida, meu Deus do céu. Mas é isso aí, pessoal. Vamos com calma sobre o anticristo aí. Bem lembrado as palavras do evangelista Wesley, que se for a manifestação aí do anticristo preparatório, o importante é que Jesus virá, gente. O importante é que o reino de Cristo será estabelecido. Amém. É isso que importa. E é o anseio do meu coração. O anseio do evangelista Wesley, de todos nós. Os impérios cairão. O domínio dos homens cairá por terra. O sistema religioso vai ruir. Será desmontado tudo. E será implantado o reino de um rei com justiça, que governará os povos segundo o juízo. E a ele virão todas as nações dos 4 cantos da terra, para se encurvarem diante dele e glorificarem aquele que está sentado no trono, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A ele toda a glória para sempre, e reinaremos com ele os 1000 anos. Os 1000 anos. E agora, se esses 1000 anos... pastor, não é 1000 anos literal, é um tempo da eternidade, não importa, eu quero reinar com ele aonde ele estiver, e você também é convidado. Agora, fique de olho, porque as profecias bíblicas estão se cumprindo. Amém? Amém. Tá aqui o Kleber, para a gente terminando, eu ri dos senhores, que são pós, né? Eu sou pré-arminiano até o fim, né? Mas falando sério, Jesus vai voltar e pronto. Tamo junto, pastor Kleber. O pastor Kleber, hoje, ele deve estar dando risada sozinho lá, né? Ele tá divertido hoje, ele tá brincando bastante, né? Ele é o maior dos pós que eu conheço, esse homem. Olha aí. É o maior pós que eu conheço. Tá de brincadeira, né? Deus abençoe, amado. Forte abraço. O pessoal não interagiu muito, né, Wesley? Vamos marcar outra aí, mas foi bênção, foi muito bom. Eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas. Exatamente, né? Então a ideia nossa aqui era trazer as duas visões, né? Sobre Etíoco Epifânio, que para mim não bate. Não bate. E sobre agora a possibilidade da aparição do anticristo, né? Que Deus abençoe vocês. Bom fim de semana. Amém? Wesley, despeça do povo aí. Irmãos, Deus abençoe vocês poderosamente. Foi um prazer estar aqui com vocês, podendo aí comentar sobre esse assunto tão polêmico e de alta relevância. E que Deus em Cristo Jesus continue abençoando vocês de forma poderosa. Uma boa noite, um bom descanso e um ótimo começo de semana que começa amanhã no domingo. Amém? Wesley, prazer, pastor Nélio. Antes de fazer o despedido, Wesley, deixa eu ver se eu acho aqui.
que eu separei algo para você aqui. Espera aí. Eita. Eu separei para você algo aqui, um livro de 1972. De 1972. Um livro dispensacionalista, tá? De Cohen, de 1972. E ele, um dispensacionalista que acreditava que a carta à igreja, a carta ao Apocalipse era histórica, uma carta histórica, presa ao seu tempo e que ela é separada da escatologia, que não deve ser lido o Apocalipse como livro escatológico. E ele vai argumentar, como muitos historicistas, né, concordam, que o Apocalipse não é uma carta escatológica, era uma carta de esperança para a igreja sofredora na época. Tem muita gente no YouTube defendendo essa ideia. Parece bem semelhante com a visão preterista, né? Que tudo aconteceu naquele contexto, a única coisa que falta acontecer é só a vinda de Jesus. Aí tem o preterista total e o parcial, mas, enfim, parece bem assemelhado com essa visão. Exato. Tá aí o pastor Kleber. Se Antíoco foi, Tito sacrificou um galo, também foi, né? O outro também, verdade. Bem lembrado aí pelo pastor Kleber de Stefano, né? Pessoal, forte abraço, bom fim de semana. Wesley, bom fim de semana, meu filhão. Deus abençoe. Que Deus abençoe você, a Prisciele aí, toda a família Itapira. A todos os irmãos, um forte abraço. Semana que vem voltamos, hein? Vai ser um tema todo sábado. Fechado, tamo junto. Fica com Deus, paz. Paz, tchau.